Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Prosa de Mestre e hoje um Prosa de Mestre especial, porque eu estou recebendo aqui o professor Marcos Lima. Ele, além de ser professor, ele é empresário contábil, contador, é um dos sócios da Compliance Auditoria, é conselheiro da comissão do SPED e do CRC também lá do Ceará, e hoje é o nosso entrevistado para a gente falar de um tema muito importante que tem tudo a ver com a CIEG, que é gestão de documentos fiscais. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. Olá, tudo bem? Bom, sou o professor Marcos Lima. A gente vai falar aqui sobre a gestão dos documentos fiscais eletrônicos, mas dentro dessa gestão a gente começa sempre com o primeiro passo, que nada mais, nada menos que é o cadastro de produtos. Então, não existe uma gestão de documentos fiscais eletrônicos se não existir uma gestão de cadastro de produtos. E aí vamos traçar a ideia e a estratégia dentro dessa perspectiva. Então, o professor, é o seguinte, a gente se especializou em fazer a gestão dos documentos fiscais em termos de organização, de captura desses documentos, só que, assim, o profissional ele tem que entender que realmente esse cadastro de produtos, ele é fundamental, porque começa tudo ali. Eu tenho a base que são os documentos, mas o cadastro de produtos, ele vai ditar tudo que vai acontecer dali para frente, né? Exatamente. Eu sempre costumo falar nas aulas, isso palestra, etc., que o cadastro de produtos é a grande essência do negócio. Então, se você tem um cadastro de produtos bem alinhado, com unidades de medidas bem distribuídas, com NCMs alinhados, com máscaras tributárias bem definidas, você com certeza irá emitir documentos fiscais de forma regular, de forma íntegra, de forma inteligente. E não só a emissão, mas a agilidade do processo da emissão. E aí você está dentro de um segundo passo, que é a emissão do documento. Mas depois disso você tem a organização desses documentos, que também levará a um processo de legalização do armazenamento. Então eu tenho desde o cadastro de produto, a organização, a gestão efetiva dos documentos fiscais. Portanto, não tem como gerir documentos sem gerir cadastros. Certo? Então isso é fundamental. Certo. Agora, por exemplo, a gente tem hoje diversos tipos de documentos fiscais, né? A gente tem desde o mais básico que todo mundo conhece, que é NFE, tem CTE, NFSE, NFCE, enfim, é uma sopa de letrinhas aí, diversos documentos fiscais. O que você pode falar de cada um deles e a diferença entre eles, assim, para o nosso espectador ele ter uma noção do que se trata? É bom entender o seguinte, o projeto SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Digital, iniciou basicamente com as notas fiscais eletrônicas, com os documentos fiscais eletrônicos. Então, veio o primeiro SPED fiscal, veio o primeiro SPED contábil. Não, primeiro projeto da nota do Sistema Público de Escrituração Digital, subprojeto, foram os documentos fiscais eletrônicos. Certo. E naturalmente veio primeiramente a nota fiscal eletrônica com o modelo 55. Então, substituiu aí a nota fiscal, aquela modelo 1, onde você tinha que escrever, papel 4 vias, aquele negócio muito arcaico, que ainda hoje, se você for buscar no Brasil, existem poucos estados, acho que 1 ou 2 segmentos ainda, que utilizam a nota fiscal modelo 1 inacreditavelmente. Eu lembro daqueles livros enormes, né, que os contadores utilizavam e tal. Livro gelatinoso. Então, isso vem dessa época em que se fazia um processo muito manual. Eu mesmo fazia a emissão de documento fiscal antigamente, na mão. Se errasse, tinha que passar lá uma borracha cunho azul para você apagar a caneta. Você não é dessa época, não é possível, você é novo, cara. Eu tenho 30 anos, cara, mas deu para pegar essa época. Eu trabalho na área desde os 14 anos, então deu para pegar sim, e deu para pegar essa evolução em 2008 para 2009, né, com a implantação do projeto SPED e dentre essa implantação o subprojeto da nota fiscal eletrônica, modelo 55, que veio substituir a nota fiscal modelo 1, que era em papel. E aí veio evoluindo com o tempo. Hoje a gente pode perceber que veio tudo de uma vez. Não, foi implantado um de cada vez, veio a nota fiscal eletrônica, depois veio o conhecimento de transporte eletrônico, depois veio a nota fiscal de serviço eletrônica, e aí o manifesto dos documentos fiscais eletrônicos para as transportadoras e, por fim, os documentos para o varejo.
E esses documentos para o varejo, que em muitos dos estados foram substituídos há pouco tempo, que nós temos a nota fiscal de venda ao consumidor eletrônica, ou então o SAT, né, que é o bom fiscal eletrônico. E já a gente fala dessas diferenças, mas só para você entender, a evolução desses documentos fiscais foi exatamente numa evolução a nível de implantação de tecnologia no meio técnico fiscal. O próprio fisco se adaptou à utilização. Hoje você passa por fiscalizações, muitos contadores aí passam por fiscalizações e inacreditavelmente, e pasme você, tem fiscal que quer pedir o DANF. Algo que, pelo amor de Deus, o DANF tem validade fiscal. O que a gente precisa apresentar é o XML, o arquivo estrutural que tem uma validade fiscal. E se pasme você... E o que tem validade jurídica, né? E o que tem validade... O DANF é um documento auxiliar, mas eu passei por uma certa fiscalização recentemente que o cara veio me pedir a impressão do XML. Inacreditável, né? Aí vai ter que ler o quê? Com OCR, né? Só pode. A leitura lá da programação, pelo amor de Deus, né? Mas assim, para você ver o nível, né, dos profissionais, principalmente os que estão fiscalizando, que precisam se especializar, até porque é uma ferramenta que foi implantada partindo do princípio do fisco mesmo, e é necessário essa especialização. Professor, para você ter ideia, tem software RP que ainda não consegue ler o XML. Inacreditável. Para você ver, a pessoa tem que estar alimentando a nota manualmente. É um negócio de 2009, cara, né? Então... Pois é, 2009, a gente está em 2019, são 10 anos aí para as pessoas se atualizarem. Para você ver assim, é lógico, a tecnologia ela muda muito e vai evoluindo muito, mas para você ver como ainda precisa de ajustes, de informação, que tem muita gente que não tem, infelizmente. Muita gente que não tem, muita gente que não sabe que é necessário arquivar o XML por pelo menos 5 anos, que é um prazo prescricional do CTN, e que muitos não sabem onde arquivar, se é nas nuvens, etc. Não sabe nem o que são as nuvens, então a gente precisa, o contador, ele a cada dia precisa ter conhecimento tecnológico para a sobrevivência no mercado. Tem um caso engraçado, eu cheguei por um contador e falei que a gente ia armazenar todos os arquivos XML dele nas nuvens. Ele disse, mas e se chover? O que vai acontecer? E eu ri bastante porque eu achava que era uma piada, mas não era, ele estava falando sério. E aí é inacreditável até a mente, assim como vai a criatividade do ser humano, né? Mas enfim, deixa eu só entender o seguinte, você falou sobre todos esses documentos fiscais. Então, a gente sabe, evidentemente, que a nota fiscal é o mais básico de todos, é o modelo 55, a gente tem o CTE, que se refere a transportes, né? Em alguns estados a gente já está com a NFCE rodando, outros a gente tem o CFE, mas qual a diferença que existe estruturalmente entre eles? Qual o tipo de informação que varia de um para outro, por exemplo? A gente fala assim, modelo 55, né? Para quem não entende de SPED, de Sistema Público de Escrituração Digital, que o próprio manual do SPED fiscal trata esses tópicos e ele trata o modelo. Então a gente nomeia como modelo 55 como se fosse uma linguagem muito atípica, né? Mas é um modelo que é utilizado no próprio manual do SPED fiscal. Então o modelo 55, que é da nota fiscal eletrônica, é aquela nota fiscal, que a gente chama nota grande, sim, onde você emite para vendas entre pessoas jurídicas. Raríssimas às vezes você emite esse documento para uma pessoa física. Então a relação entre as pessoas jurídicas, via de regra no atacadista, via de regra também no varejista mais que venda para pessoa jurídica, será necessário para essa emissão o documento fiscal modelo 55. Então vai tratar dos mais variados dados, né, dos próprios participantes, seja ele emitente ou receptor, e dos documentos relativamente aos itens. Então, o item volta a ser um grande tópico importante no documento fiscal eletrônico. O cadastro de produtos bem alinhado, uma interpretação a nível tributário bem alinhado dentro desse documento. Então, o documento fiscal NFI modelo 55 trata nessa relação PJ-PJ, via de regra. Há exceções, sem dúvida nenhuma. Quando eu vou para o CTE, que é o conhecimento de transporte eletrônico, eu já tenho uma relação entre uma transportadora que faz transporte de cargas, principalmente entre municípios, que seria o transporte intermunicipal, e o transporte de cargas interestadual. Dentro dessa perspectiva, eu tenho que emitir o CTE. Então, eu tenho isso para a transportadora.
E também tem o manifesto do documento fiscal eletrônico. Só pegando esse gancho aí, eu tenho uma dúvida sobre a questão do CTE. Por exemplo, eu tenho uma empresa, vamos supor, que ela vende aquela mercadoria e ela também entrega. Eu, por exemplo, eu tenho a obrigação de emitir o CTE também se eu vou transportar aquela mercadoria? Não, se você é uma empresa que vendeu a mercadoria comercial e você tem o transporte próprio, né, você tem lá o caminhão, coloca a mercadoria e você mesmo entrega, você pode colocar num campo próprio do documento fiscal eletrônico. Você não necessariamente tem uma atividade de transporte. Da NFE, não é isso? NFE. Ah, tá certo. Você não tem uma atividade de transporte para fazer aquilo, mas você faz um transporte próprio para mero cômodo do cliente. Certo. Agora, se você contrata uma transportadora terceirizada e essa terceirizada vai fazer o transporte dessa mercadoria, aí essa transportadora terceirizada é quem vai emitir o CTE, seja para quem for. Será que é CIF, será que é FOB? E aí, consequentemente, quem vai pagar, quem não vai pagar. Sim. Então, a transportadora é quem vai emitir esse conhecimento de transporte eletrônico. Certo. Somente é habilitado nesse sentido para a emissão do documento aquela empresa que tem a atividade de transporte por isso. Né? Então, ela consegue fazer esse trâmite e, necessariamente, respeitando as regras, vai ter que fazer ou não o manifesto do documento fiscal eletrônico para poder transitar essa mercadoria entre estados ou entre municípios. E aí é um outro documento fiscal. Entendi. Entendeu? Entendi. E aí essa perspectiva é a do CTE. Depois nós vamos para o mais atual, que é a parte de nota fiscal de consumidor eletrônica. Né? Então hoje você tem pelo menos 2 estados no Brasil não utilizam ou não utilizam a nota fiscal de consumidor eletrônica, que é a NFCE. Essa é a venda do varejo. Então, aquela relação PJ-PJ, que é o modelo 55, eu tenho uma relação PJ-PF. Então, pessoa jurídica, pessoa física. Tá bom. Nesta relação, eu substituí aquele cupom fiscal que era utilizado lá no SPED fiscal, lá na parte onde eu tinha lá... O famoso SF, famoso né? SFs, onde você tinha o equipamento de cupom fiscal, os mais variados tipos, lacrado, toda aquela formalidade. Eu vou abrir o equipamento de cupom fiscal, tenho que fazer aqui uma inscrição, né? Eu vou explodir o mundo. Mas não, no caso da nota fiscal de consumidor eletrônica, que, ao meu ver, é uma das grandes sacadas do negócio do varejo, que dá uma facilidade enorme, principalmente agora no modelo 4.0, onde a gente tem aí uma possibilidade sem ter que ter um equipamento para gerir aquilo. Foi um avanço enorme. Avanço enorme. Aí você vem, na minha opinião, um retrocesso com o SAT, que você precisa de um equipamento para poder gerir. Agora, o cupom fiscal eletrônico são 2 estados no Brasil que utilizam, Ceará e São Paulo. Entendeu? Que poderiam utilizar a nota fiscal de consumidor eletrônico, mas não sei que por cargas d'água esses 2 não utilizam, política, etc. A gente não entende, né? São as coisas que estão entre linhas, né? Mas, e aí não utilizam uma ferramenta que, ao meu ver, é muito boa, que é para a nota fiscal de consumidor eletrônico, que é fácil de você implantar, e aí vem o SAT, que tem toda a burocracia e tal, mas o SAT, hoje, ele gera o cupom fiscal eletrônico. Então, vem a grande diferença do cupom fiscal eletrônico para a nota fiscal de consumidor eletrônica. Uma precisa de um equipamento e a outra não. Entendi. Então, o SAT gere o cupom fiscal eletrônico. Gerindo o cupom fiscal eletrônico, eu tenho aí possibilidades diversas. Por exemplo, eu tenho que comprar o equipamento. Né? Se eu tenho que comprar o equipamento, eu tenho um custo para investir lá e tal, aquele processo. Fora que vem outras problemas de comunicação, de integração, de não sei o quê. E aí você tem os mais variados tipos de hipóteses que atrapalham a comunicação entre o consumidor, entre a empresa que está emitindo e a empresa de tecnologia que dá suporte. Sim, entendeu? Sim. Então, o cupom fiscal eletrônico realmente pode ser um gargalo nesse sentido. Então, esses 2, né, cupom fiscal eletrônico e nota fiscal de consumidor eletrônica, é uma relação pessoa jurídica com pessoa física. E aí, por fim, tem a nota fiscal de serviço eletrônica, onde você tem uma relação de serviço. Lamentavelmente, hoje você tem mais de 5.500 municípios no Brasil. Nem todos os municípios sabem o que é nota fiscal de serviço eletrônica. Até implantam um modelo, mas sem XML. Até pouco tempo, por exemplo, Fortaleza tinha nota fiscal de serviço eletrônica, mas não tinha uma estrutura de XML. Era o que? TXT lá? TXT. Puxa, entendeu? Então agora que veio implantar o processo de XML, etc. Se tratando de uma capital, né? Pô, se são a capital, imagina as outras, né? Então, mas é muito difícil hoje um padrão disso, ter essa nota fiscal de serviço eletrônica padronizada a nível de estrutura. Certo. Você tem hoje municípios ainda
eu trabalho muito com construtoras, você tem hoje municípios ainda que usam nota fiscal física. E o município não tem estrutura nenhuma para suportar. Pra você ter ideia, aqui na CIEG a gente faz a captura da nota de serviço, né? A gente tem mais ou menos 600 e poucas prefeituras, mas ainda falta 5 mil. Né? Falta 5 mil. Não é que a gente não quer, é claro que eu quero capturar todas as notas, gostaria muito, só que a diferença no padrão é uma coisa que é enlouquecedora. Não existe um padrão, não existe um padrão. Se existisse um padrão seria ótimo, até tentaram implantar esse padrão para dentro do modelo 55, mas não foi bem sucedido. Você tem também, por exemplo, o novo bloco B do SPED fiscal, que você informa lá a informação do documento fiscal, modelo de nota fiscal de serviço eletrônica, do ISSQN, etc. Então, assim, você tem uma necessidade, eu tenho uma necessidade de ter todos os documentos fiscais, naturalmente, de serviço eletrônico, até para fins de retenção tributária. Porque eu preciso fazer minha tributação de retenções dentro de um processo legal, mas para isso eu preciso do documento para poder analisar. Verdade. Então imagina que eu tenho um documento fiscal físico ainda, se tem vários municípios do Ceará, físico, vários municípios de Minas Gerais que nem se conta que são físicos ainda, que hoje é o estado com o maior número de municípios do Brasil. Então a gente não tem essa padronização também por questões políticas, talvez, por questão econômica. Hoje quase todos os municípios estão passando por crise, né? Então para investir é um dinheiro muito grande, né? Para você botar um valor grande lá e tal. Então, assim, fica bem complicado, né? Conta pra mim, até pra gente poder finalizar aí, hoje vocês utilizam a CIEG lá na Compliance para poder fazer a gestão dos documentos fiscais. Imagino que vocês devam ter visto já várias empresas, e aí eu queria saber por que vocês nos escolheram para fazer esse trabalho lá com vocês, para gerir isso, que inclusive é uma empresa que cuida bastante dos seus documentos, das informações, vocês são professores, né? Então, enfim, o exemplo começa lá com vocês. Por que vocês escolheram a CIEG? Primeiro, principalmente pela especialidade, né? A gente preza por ser especialista. Se você vai no médico, você quer ser consultado, sei lá, pneumologista, você vai num especialista da área. Você não vai num clínico geral, né? Então, ir num clínico geral é muito fácil. Agora, encontrar um especialista é um pouquinho mais difícil. Muitas vezes porque está mais retrancado e tal, mas no caso da contabilidade, fazendo essa metáfora, é a mesma coisa. Tem muitos sistemas que utilizam o geral, né? Baixa documento fiscal eletrônico, bota lá nas pastas organizadas. O caso da CIEG é um caso de especialista, ou seja, vocês são focados no documento fiscal eletrônico, vocês são focados na gestão do documento, o que dá então um diferencial. E, portanto, vocês são focados e vocês levam, então, customizações específicas para esse foco. E isso nos dá um conforto muito grande de escolher a CIEG para dentro do nosso escritório de contabilidade hoje, sem dúvida nenhuma. E a gama também de documentos que é trabalhado, né? Então você tem demanda lá de CFE, você tem demanda de CTS, você tem demanda de tudo lá, né? Sem dúvida nenhuma. A nossa demanda é muito grande em relação a documentos fiscais eletrônicos e a gente precisa realmente de uma gestão especialista. E é por isso que a CIEG é a nossa parceira principal em relação a isso. Bom, eu fico feliz de saber disso. Obrigado por ter concedido essa entrevista. Foi um papo realmente muito bom, foi muito esclarecedor e seja bem-vindo aqui sempre. Show de bola. Pessoal, estou à disposição. Nós sempre trabalhamos aí no Brasil todo, então se uma hora você vai nos encontrar dando aula, eu e o meu sócio, professor Felipe Guerra, ou então o professor Rondinelli, e a gente fala sempre: a contabilidade é linda. Essa frase é marcante. É verdade, é isso aí. Gente, é isso aí. Acabou, infelizmente, mas a gente volta, a gente vai falar de outros assuntos depois, mais pra frente, então fiquem ligados. Se você curtiu esse papo, inscreva-se agora no nosso canal, ative aí o sininho, compartilhe com seus amigos, curta, e vocês nos incentivam muito para poder continuar compartilhando conteúdos legais com vocês, tá bom? Um forte abraço a todos e até a próxima.